capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, que nos diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Pai, graças te damos por estarmos aqui na sua casa e todo este teu povo, Pai, que foram preservados desta Covid e que estão aqui, Senhor Deus, tenho certeza, com o coração grato, para te louvar, para te bendizer, para entender mais da tua palavra e para vivê-la. Glorifica o seu santo nome, Senhor, nas nossas vidas, na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, falando sobre um pouquinho sobre esta igreja, lembrando desse aniversário, esta igreja, como disse o pastor, é uma igreja que passou por muitos momentos delicados, muitas lágrimas foram derramadas, momentos em que famílias foram separadas, pais de filhos, momentos de dor, momentos de sofrimento. Igreja que se partiu desde Brasília até o Piauí, que trouxe a esta igreja muito pesar. Igreja que enfrentou grandes dificuldades, dificuldades financeiras, momentos que parece que a igreja estava falida, onde a igreja mal tinha condições de pagar os seus pastores. Momentos em que dívidas batiam à porta desta igreja, especialmente do colégio que era administrado por esta igreja. Momentos de noite, através do conselho, de tristezas, de lutas, buscando sempre a vontade de Deus para a vida desta igreja. Momentos delicados, em que pessoas nos deixaram, que foram para a eternidade. Mas momentos, além de momentos tristes, além de momentos angustiantes, tivemos momentos maravilhosos de crescimento. Momentos em que, quando cheguei aqui, a gente olhava, havia algumas pessoas do lado de cá, outras dali, e vários bancos vazios. E esses bancos, pouco a pouco, Deus foi restaurando, trazendo outras pessoas, fazendo com que a igreja crescesse. Momentos em que nós conseguimos ter, de uma certa maneira, para a igreja, a isenção para nós das dívidas que sobrecaíam sobre esta igreja. Momentos em que a igreja conseguiu ir para frente, conseguiu no sentido do seu próprio patrimônio aumentar, torná-lo mais bonito. Momentos em que o salão veio a existir, simplesmente de uma estrutura que estava lá, já enferrujando e vazia. Momentos em que Deus nos deu para que muitas pessoas pudessem ser alcançadas por Cristo Jesus. A história desta igreja, sem sombra de dúvida, é uma história às vezes muito delicada, muito dolorosa, de lágrimas, de paz, de N outras pessoas que hoje já não se encontram aqui. Mas muitos lutaram e venceram. Por isso esse é um momento de gratidão a Deus, de uma gratidão cheia de gozo, da presença daquilo que Deus tem feito por esta igreja. E pensando sobre essa gratidão, a gente olha para o livro de Efésios. O livro de Efésios, segundo algumas pessoas que o comentam, diz assim: a Epístola aos Efésios é um dos documentos religiosos mais elevados que já foram produzidos. E isso devido tanto à sua sublime mensagem, como suas formas nobres de expressão. E ele disse: ela contém as mais significativas e profundas declarações sobre os eternos propósitos de Deus, relativos aos homens. Ela encerra as mais claras revelações divinas acerca da natureza e do destino da igreja. Ou seja, é um livro que nos fala da igreja gloriosa do Senhor Jesus, que nos fala exatamente como nós devemos ser gratos a Deus. E eu gostaria de colocar algumas razões por que nós devemos ser gratos. Não pensando só na igreja local, quarta igreja, mas pensando na igreja do Senhor em todos os tempos e espalhada nesse mundo inteiro. A primeira razão nós vemos aí em Efésios 1, 20 a 23, que diz assim:
o qual exerceu ele em Cristo, o Pai exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Segundo, a New Living Translation diz assim: Deus tem posto todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e tem feito dele a cabeça sobre todas as coisas para o benefício da igreja. Aqui está a primeira razão porque nós devemos ser gratos a Deus. Porque Deus, o Pai, estabeleceu Cristo como o cabeça do universo, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E a Bíblia diz que o deu à igreja, para o benefício da igreja. Segundo Ellicott, um comentarista bíblico, ele diz assim: mas sob o título de cabeça, Cristo é considerado especialmente o governante, o orientador, que origina o poder sobre a igreja. Cristo como cabeça, queridos, ele é o governante da igreja, ele é o orientador da igreja, é ele que dá poder para a igreja se tornar igreja. E segundo outro comentarista chamado Benson, ele diz assim: Cristo está ressuscitado, elevado para o domínio universal, por amor de sua igreja, para o nobre propósito de erguê-la e estabelecê-la. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Senhor Jesus, como cabeça da igreja, ele tem o propósito, queridos, de erguer a igreja. Ele tem um propósito de estabelecer a igreja. Meus amados, sem Cristo como cabeça, nós não somos absolutamente nada. Nós não podemos fazer nada. Lá no versículo 23, diz: a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo. Assim como o Filho é a plenitude do Pai, assim é a igreja a plenitude de Cristo. Ou pelo menos deveria ser, revelar Cristo a este mundo. Veja, irmãos, que tamanha responsabilidade que pesa sobre nós, de sermos a plenitude de Cristo, de revelarmos ao mundo, à igreja, a todas as pessoas, que nós temos um governante, que nos governa, que nos domina, e que nos ajuda, que nos guia, e este é Cristo Jesus. Meus irmãos, Efésios 5:23, fazendo uma comparação entre Cristo e o marido, diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo como cabeça, queridos, ele não administra a igreja ou governa a igreja de longe. Pelo contrário, aqui diz que ele é o salvador do corpo, que é a igreja. É ele que salvou a igreja. Sabe, a igreja, quando é que ela nasceu? A igreja nasceu no parto mais duro e difícil da história da humanidade. A igreja foi gestada no ministério de Cristo.
A igreja foi gestada nas palavras de Cristo. A igreja foi gestada nos milagres de Cristo. Mas a igreja foi gestada no sofrimento de Cristo. A igreja foi gestada em tudo que Jesus passou nessa terra. Mas o momento do nascimento da igreja foi na cruz do Calvário. Foi no momento de angústia. Foi no momento de dor. Foi no momento maior de sofrimento de Cristo. No momento que ele se encontrava só naquela cruz. Naquele momento que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Foi ali, irmãos, no momento da morte de Cristo, que Deus, em Cristo Jesus, gerou a igreja. Quantas mulheres, queridos, já morreram no momento de dar o parto? A Bíblia nos fala de Raquel. Raquel, esposa de Jacó. Quando eles saíram de Betel, estavam indo para Efrata. Diz a palavra do Senhor que no caminho, esta mulher entrou em estado de parto. E esta mulher sofreu muito, ao ponto que a parteira diz assim: não temas, pois ainda terás este filho. O filho nasceu, mas ela morreu. E nos diz a palavra do Senhor que a parteira colocou o nome de Benoni, porque a alma naquele momento da mãe havia deixado, mas a alma da criança havia se tornado naquele momento um bebê. E nos diz a palavra do Senhor que o pai então mudou o nome, chamou de Benjamim, que significa filho da mão direita, ou filho predileto. E não foi exatamente isso que acontece com Cristo? Quando ele morre naquele momento, ele traz à luz a vida à igreja. A morte trouxe a vida à igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a filha predileta. Assim como Jesus é o filho predileto, assim como Jesus é o unigênito do Pai, a igreja é a filha predileta do Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que Cristo é o cabeça desta igreja. Foi Ele que a gerou, foi Ele que fez com que ela surgisse na sua morte, para que ela, a igreja, pudesse existir. É certo, irmãos, que na história da igreja, muitos tentaram destruir essa igreja. A partir, quando ela nasceu, Roma, é interessante, políticos se levantam contra a igreja, e Roma se levantou contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja sobreviveu, mesmo diante das arenas, mesmo sendo jogada aos leões, mesmo alguns sendo queimados, ela sobreviveu. Ela passou por vários períodos difíceis, como também na história da Idade Média, na história das trevas. Naquele momento a igreja também passou, foi chacoalhada, mas ela continuou vivendo e continuará para sempre. Essa semana nós ouvimos falar do Talibã, que assumiu o Afeganistão. E uma das coisas que o Talibã fez foi declarar guerra contra as religiões. E nos diz que mais de 400 mil pessoas estão deixando o Afeganistão. E naquele momento também, o Afeganistão recebe a comunicação do Talibã, que pessoas que acessassem apps de textos bíblicos seriam exterminados. O propósito é exterminar a igreja. Mas nunca na história pode se levantar quem foi que já se levantou contra a igreja. Seja filósofo, seja reinos, seja quem for, jamais conseguirá vencer essa igreja. Porque ela tem um Senhor, e o seu Senhor se chama Cristo. O seu Senhor se chama aquele que traz a vitória sobre a igreja. É verdade que lá em Apocalipse 12, diz que a serpente vai vencer a igreja. Mas vai vencer a igreja por um período de tempo. Depois o cabeça da igreja há de esmagar essa serpente e mostrar que esta igreja pertence ao Senhor Jesus. Esta igreja, sim, queridos, estará com Cristo na glória, porque ela é uma igreja que tem o Senhor como seu cabeça. É nesse sentido, irmãos,
que nós temos que entender que jamais as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Seja em qual momento da história ela estiver, seja a perseguição que virá, ela sempre é vitoriosa em Cristo Jesus. E é por isso, irmãos, que nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus porque a igreja tem um Senhor. Muitos que passaram pela igreja tentaram governar a igreja, pelas suas forças, pelos seus pensamentos, pelas suas ideias, pelas suas filosofias, pelos seus erros, mas jamais conseguiram vencê-la, porque ela tem o Senhor e se chama Cristo Jesus. Por isso seja grato, porque o Senhor, aquele que gerou a igreja, jamais vai abandoná-la. Mas em segundo lugar, irmãos, por que nós devemos ser gratos a Deus? É porque a igreja é o santuário dedicado ao Senhor. Lá em Efésios 2, 21 e 22, diz assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, unido, junto, cresce para se tornar o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu gosto dessa palavra aqui. Estão sendo edificados. Nós estamos sendo edificados, queridos. Estamos sendo edificados, como diz o texto, para a habitação de Deus no Espírito. A igreja está num processo de se tornar cada dia mais um santuário do Espírito Santo. Eu pergunto a você, você tem vivido como santuário do Espírito Santo? Nos diz a palavra do Senhor, também em Efésios 5, 25, 27, falando ainda sobre marido, diz assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Meus irmãos, aquele que está mais interessado nesta igreja ser um santuário vivo de Deus, não simplesmente acharmos que é um templo físico, mas as pessoas unidas, como diz o texto, juntos. Juntos quem? Cada um de nós. Deus edifica cada um de nós para sermos um santuário dele. Mas ele diz aqui que Cristo, ele trabalhou nesse projeto de fazer a igreja o seu santuário. Como diz o texto, a si mesmo se entregou por ela. Que grande amor. Por isso que o Senhor fala que o marido tem que amar a esposa como ele amou. Que grande amor. Qual é o grande amor de um esposo para a sua esposa? Se entregar por ela. E esse é o amor do Senhor Jesus. Quando ele foi à cruz do Calvário, ele não estava se entregando para si, mas estava se entregando por nós. Ele estava se entregando para tornar um povo que antes vivia no império das trevas, tornar esse povo agora filhos do reino, tornar esse povo agora sacerdotes do Deus vivo, tornar todos um santuário de Deus. Diz o texto que ele morreu na cruz. E diz aqui o propósito, para que santificasse a igreja. E como ele santifica a igreja? Tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Meu querido, se você não lê a palavra de Deus, se você não medita na palavra de Deus, se você não vive a palavra de Deus, você nunca se santificará. Você nunca se tornará o templo do Espírito Santo. Porque templo do Espírito Santo tem a ver com a lavagem de água pela palavra de Deus. O pastor Elcio, onde eu estou ajudando a ele está fazendo um trabalho extraordinário. E do trabalho que ele está fazendo é levar o povo a ler a palavra de Deus. E ele faz isso exatamente na escola dominical, no livro de Ruth. Divide mocidade, SAF, o PH e UPA.
e dá a responsabilidade de um livro muito fácil, o livro de Ruth. E cada sociedade tem que sentar na escola dominical, juntos, lerem o capítulo, por exemplo, hoje foi o capítulo 2, estudarem esse capítulo, mas também aplicar as verdades e tirar perguntas do texto. Mas sabe o que me chamou a atenção? Hoje ele esteve pregando em outro lugar e eu fiquei substituindo. É que alguns irmãos que tinham a responsabilidade de ler somente o capítulo 2 de Ruth, não leram. Não leram. Teve um que chegou a dizer assim, olha, eu dou a mão à palmatória. Quando foi perguntado qual pergunta que você tirou do texto, ele falou assim, eu não posso responder porque eu não li. Meus irmãos, as pessoas têm que compreender que é pela palavra que há mudança nas nossas vidas. Se você tem a palavra de longe, jamais ela vai brilhar dentro de você. Você tem que tê-la no coração. E um dos projetos que eu tenho para a minha vida pessoal e estou fazendo é ler a palavra de Deus em inglês. E como é maravilhoso. Todos os dias eu tenho que ler 2 capítulos ou mais, dependendo do tamanho do livro, até ler o livro todo em inglês. Mas como tem sido bom na minha vida. E o dia que surge algum momento difícil de ler, mas me dá uma saudade, aquela ânsia de querer ler, e depois mais tarde eu leio. Sabe, queridos, existe um vício que tem que estar na sua vida. Não é o vício do cigarro, não é o vício da bebida, não é o vício da pornografia, não é o vício das coisas erradas, é o vício da palavra de Deus. Tem que existir na sua vida. Você tem que amá-la, como diz a palavra do Senhor no Salmo 1. Você tem que estar junto dessa palavra. Você tem que meditar nela de dia e de noite. Porque se nós não fizermos isto, nós jamais seremos santuário de Deus. Estamos num processo, mas temos que entrar no processo. Meus irmãos, eu estive no Canadá, acho que foi o ano retrasado, e recebi um convite de uma das igrejas que está passando um avivamento no Canadá. O Canadá tem morrido espiritualmente, irmãos. Em todo o Canadá. Sabe o que as igrejas estão fazendo lá? Estão se juntando. Não existe mais doutrina. Entre as igrejas, elas se juntam para tentar ter algum grupo. Uma das igrejas que eu fui quando eu estudei lá, no ano de 2000, era uma igreja portuguesa, uma igreja boa, uma igreja agradável, com muitas pessoas. Quando eu estive agora lá, quando meu filho foi para lá, meus irmãos, só havia 5 pessoas na igreja. E essas 5 pessoas eram 5 idosos. Morreu alguns e o pastor agora vendeu a igreja. Mas eu fui convidado para ir exatamente perto de Winnipeg, numa cidade chamada Steinbach. E lá existe uma igreja que está passando por um avivamento, irmãos, grande. Uma igreja que era morta, era poucas pessoas. Mas diante de uma enfermidade que veio sobre a esposa do pastor, ela estava exatamente acamada. E depois foi levada para o hospital e os médicos disseram, não tem mais jeito para ela, ela vai morrer. E essa igrejinha começou a orar, começou a buscar a Deus, começou a jejuar, começou a ler a palavra de Deus. Irmãos, Deus incendiou aquilo. E essa mulher foi curada. E meus irmãos, quando eu estive lá, sabe quantos pastores tinham do mundo? 1000 pastores estavam nessa igreja de Steinbach. Era uma igreja que tinha palavra viva, irmãos. Uma igreja que pagou toda a hospedagem para as pessoas, as comidas, para que pudesse ver o que Deus está fazendo na vida desta igreja. Assim também como aconteceu na Coreia, um grande avivamento. E esse avivamento que surgiu na Coreia foi porque o povo deixou as suas férias, o povo deixou os seus prazeres pessoais e se reuniram para ler a palavra de Deus, a se debruçarem na palavra de Deus. E houve um grande avivamento. Meus irmãos, olha o que o Senhor está dizendo. Nós devemos ser gratos a Deus porque Deus nos deu uma oportunidade de nos tornarmos a igreja do Deus vivo, de nos tornarmos um templo, mas só seremos esse templo quando as nossas vidas se santificarem, quando nós amarmos a palavra, quando nós vivermos as palavras. Irmãos, eu estou cheio de pessoas,
Tenho passado por várias igrejas, pessoas vazias, pessoas ocas, pessoas que pegaram filosofias e outras coisas na vida e defendem essas coisas, mas não defendem o Evangelho, não estão cheios do Espírito Santo. Nós precisamos disso, irmãos. Nós só temos a razão de ser igreja, porque a igreja é o santuário do Senhor Deus, do Deus vivo. Por isso, acorde para isto, acorde. A Bíblia nos diz, aqui nesse texto de Efésios, que a finalidade da igreja, diz aqui, é ser uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Já pensou, queridos, o que Deus está falando a nós e a você? Deus quer você sem mácula, você sem pecado. Quando a sua boca falar alguma coisa, sejam palavras boas, palavras de edificação, como diz a palavra do Senhor. É isso que Deus quer da igreja. Por isso que nós devemos ser gratos, porque aquele que é o cabeça da igreja, é aquele que santifica a igreja, santifica aqueles que se permitem, santifica aqueles que querem ser santuários de Deus. É isso que Deus quer. Mas em terceiro lugar e último, irmãos, a razão de nós agradecermos a Deus é porque a igreja é a manifestadora da multiforme sabedoria de Deus. Lá em Efésios 3, 9 a 12, diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Repare o que esse texto nos diz, irmãos, que o mistério de Deus, antes oculto desde a criação, esse mistério de Deus, ele foi revelado quando a igreja nasceu em Cristo Jesus. Esse mistério, nos diz a palavra do Senhor, que era oculto, mas ele foi pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus foi manifestada, o mistério foi revelado. E qual é o mistério que Deus revelou à igreja? João 3,16 condensa esse mistério e diz: Deus amou o mundo de tal maneira. O mistério é o amor de Deus pelo mundo, mas diz mais, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o mistério que é dado à igreja, dado a nós, que existe um Deus que nos ama, apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos, e esse Deus morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E a igreja é a portadora desse mistério. A igreja tem que revelar esse mistério ao mundo. É aquilo que Mateus 28, 19 e 20 diz, que Jesus nos comissionou. Ide, no original é indo, portanto fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deus comissionou a igreja, para que a igreja falasse desse mistério. Mas o Deus que comissiona a igreja é o Deus que capacita a igreja. Lá em Efésios 4, 11 e 12 diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus capacitou pessoas, irmãos, e nos diz aqui qual é o objetivo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Deus dá dons aos homens, Deus dá dons à igreja, para que a igreja desempenhe o serviço. E qual é o serviço? A manifestação
do amor de Deus aos seres humanos. Algo que os anjos anelaram, mas que Deus deu a nós, igreja. Meus irmãos, falando daqueles bons momentos aqui do passado, um dos momentos para mim mais marcantes foi o momento das missões. Momentos que nós saímos aqui do Distrito Federal, sem condições financeiras, e alguns até duvidando se ia dar certo, e fomos para o Piauí, fomos para Santa Luz. O trabalho lá foi tão bom, tão maravilhoso, que a Igreja Nacional se uniu, e a Igreja Nacional passou a ter a visão desta igreja de missões. Mas não foi só esse, irmãos. Quando nós estivemos lá em Bom Jesus, para mim foi um dos trabalhos extraordinários. Irmãos se juntaram, levamos dentistas, levamos irmãos para darem curso, levamos pessoas para cozinhar aquela comida gostosa, né, Maria José? Levamos lá o seu Mariano, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, falando, distribuindo folhetos. Levamos tantos outros juntos, irmãos, para pregar o Evangelho. E aquilo foi extraordinário. O povo veio, a escola ficava cheia. Era o dia inteiro, a gente mal parava para comer, já tinha que recomeçar. Eu me lembro do consultório de psicologia, irmãos, era fila de pessoas que estavam arrebentadas, de mulheres que choravam, porque o marido tinha mais do que uma mulher, tinha 2 ou 3 mulheres. Nós vivíamos aqueles momentos tão gloriosos, o nosso ônibus ia cheio de alegria e voltava repleto dessa alegria muito maior daquilo que Deus fazia. Me lembro de outro trabalho lá em Gameleira dos Crentes. Quando chegamos, havia uma igreja presbiteriana dividida. Uma igreja presbiteriana dividida entre idosos e jovens. De um lado estavam os jovens na mesma praça, e do outro lado os idosos. E o trabalho ali foi tão bom que surgiu um efeito até mesmo na igreja presbiteriana, de ver as 2 igrejas trabalhando conosco. Foi um trabalho maravilhoso. Até a prefeitura lá nos emprestou também um ônibus, um consultório. Como foi bom, irmãos. Como foi bom a gente ver no último dia uma multidão na praça, né? Ronaldo colocou as fotos outro dia desse trabalho. Foi fantástico de ver os irmãos trabalhando, de ver os irmãos servindo a Deus ali. Foi admirável. E eu me lembro de outro trabalho lá em Vianópolis, entre Brasília e Caldas Novas. Uma igreja murcha, irmãos. Uma igreja que estava fria, congelada. E nós fomos lá, nesse trabalho missionário. O impacto foi tão grande ali, naquela cidade, mas também foi naquela igreja. E o pastor disse, algo aconteceu na vida desta igreja. Deus está transformando a vida desta igreja pelo ministério que a 4ª igreja está desempenhando aqui. Sim, irmãos. Nós, como igreja, jamais podemos perder a visão do serviço que Deus nos deu, da evangelização do mundo, de levar o Evangelho de Deus a muitas pessoas. Meus amados, nós estamos, queira Deus, saindo da Covid-19. Mas uma das coisas que a Covid-19 trouxe sobre algumas igrejas é esfriamento. Muitos irmãos que ficaram em casa permanecem em casa. Outros nem mais voltaram para a igreja. Tenho ido a algumas igrejas que já foram grandes, e às vezes eu conto 20, 30 pessoas nessas igrejas. Muitos irmãos se esfriaram. Muitos irmãos perderam a visão. Tudo isso veio para abafar o projeto evangelístico da igreja. Mas nós não podemos, irmãos, tirar essa honra que Deus deu a nós e não aos anjos, de evangelizar, de falar de Cristo Jesus às outras pessoas. Você tem exercido esse ministério? No seu trabalho, como é que as pessoas te veem? Você tem expressado Jesus através das suas atitudes para as pessoas? Você tem se sentido canal de bênção para alguém? Irmãos, Deus deu uma oportunidade maravilhosa.
Porque quando você abençoa alguém, no ato de abençoar, você já é abençoado. Você se sente tão bem em abençoar alguém. Você se sente tão bem em falar do Senhor Jesus Cristo. Já é bênção, irmãos. Nós não devemos merecer nada de Deus, por isso que nós fazemos. Isso tem que ser o nosso mecanismo de gratidão a Deus, pelaquilo que Ele fez pela igreja e por nós. Por isso, meu amado, está na hora de mudar. Está na hora de realmente agradecer a Deus. Mas agradecer a Deus não em palavras. Obrigado, Deus. Mas agradecer a Deus em prática. Concluindo, irmãos, Hebreus 12, 22 e 23 diz: mas tende chegado ao Monte Sião. Vamos chegar lá. A cidade do Deus vivo. Vamos chegar lá. A Jerusalém celestial. Vamos chegar lá. E a incontáveis hostes dos anjos. Vamos ver os anjos. E a universal assembleia de todos os crentes em todos os tempos, de todos os lugares da superfície da terra. Aí ele diz assim: igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Igreja dos primogênitos, daqueles que nasceram na morte de Cristo. Você é a igreja dos primogênitos. Você vai chegar lá nos céus. Você vai estar na Sião celestial. Você vai estar na cidade do Deus vivo. Você vai estar em Jerusalém, a Jerusalém celestial. Então vivam o Evangelho. Porque é para lá que a igreja triunfante vai. E essa igreja triunfante não pode deixar ninguém para trás, irmãos. E você não pode ficar para trás. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque Deus nos deu o melhor de todos os governantes. Cristo, o cabeça. Ele é o cabeça desta igreja. Passe o que passar a quarta igreja, o Senhor continuará como cabeça dessa igreja. Agradeça por isso. Mas agradeça também porque Deus te fez santuário dele. Você é o templo do Espírito Santo. Honre o Espírito que está na sua vida. Da nossa vida, irmãos. Tem que sair só adoração. Nós somos, diz Paulo, o bom perfume de Cristo. Você tem que louvar, você tem que glorificar a Deus. Sabe, uma das coisas que muito me entristeceu quando eu fui pastor lá na igreja pioneira, foi num trabalho que nós fizemos, irmãos, num ginásio. Nós chamamos naquela época uma banda chamada Kadosh. Acho que é esse o nome mesmo. Meus irmãos, era um trabalho evangelístico lá no ginásio, no Núcleo Bandeirante. E eu que ia pregar. Quando essa banda terminou o louvor, simplesmente eles foram embora. Eu falei, esse louvor deles foi vazio. Outro dia eu fui pregar também numa grande igreja, num aniversário. Uma igreja pentecostal. Meus irmãos, havia um grupo do louvor. Enquanto o dirigente falava, eles não paravam de conversar entre eles. Cantaram e voltaram a conversar. Meus irmãos, eu parei e olhei para eles, mas é interessante, parece que eu não estava ali para eles. Eu era invisível. Falei, sabe, irmãos, tem pessoas vazias assim. Pessoas que precisam entender que nós somos santuário de Deus e que devem pregar o Evangelho. Cuide bem da sua vida, diz o Senhor. Cuide bem da sua vida. A sua vida, irmãos, tem que ser uma palavra viva. Uma palavra que transforma pelo poder do Espírito. E não que volta para você vazia e que você às vezes tenta cauterizar a consciência e dizer, não tem problema. Esse não tem problema significa ter um inferno muito grande. Está na hora de mudar. Vamos agradecer. Vamos louvar a Deus. E eu quero terminar agora dizendo, como é que vai a sua vida? Como é que vai você como igreja, fazendo parte desta igreja e da igreja dos céus? Como é que está?
Cristo está reinando na sua vida, Ele está governando, Ele está lá, você percebe a presença dEle. Pela palavra, Ele está te santificando, está te tornando um templo melhor. Como é que está? Quem você é? Sabe, quando você lê o Evangelho, quando você lê as cartas de Paulo, sempre a gente repara, e pega para ler direto, você vai ver. Quanta tristeza havia no coração de Paulo. Sabe por quê? Porque as igrejas onde eram evangelizadas, muitos irmãos de dentro da igreja surgiam. Sabe para quê? Não para abençoar a igreja, mas para levá-la para o lado errado. Igreja, vamos para o lado certo. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu quero que você fale com Deus. Como é que está a sua vida? O que precisa ser mudado? Cristo é o Senhor? É o governante? Ou é você? Mude a sua vida. Se torne um templo do Espírito Santo. Cumpra a sua missão de falar do Evangelho. Fale com Deus agora. Pai querido, eu peço a bênção do Senhor sobre a sua igreja. São 45 anos de existência, Pai. Mas não queremos contar mais um ano. Mas queremos, Senhor, dizer mais um ano de graça. Mais um ano, Senhor Deus, que Cristo é o cabeça. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Porque o Senhor nos dá a honra de sermos um templo. Obrigado, Deus. E a honra, Senhor Deus, de falar do mistério antes oculto, Senhor, mas revelado em Cristo. Abençoe cada um aqui, Pai, e produza a transformação do Senhor. Em nome de Jesus, amém.